Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal LCS Engenharia e Consultoria. No vídeo de hoje, pessoal, eu fiquei empolgado para poder fazer esse vídeo porque nós chegamos a mais de 500 inscritos no canal e fazia muito tempo que eu não postava um vídeo. E durante esses anos, né, muita gente me pediu para poder fazer esse vídeo explicativo sobre a planilha de água fria, dimensionamento de água fria. E o que é que eu acho legal, pessoal? Muita gente sai da faculdade ou está na faculdade com dúvida de como é o processo de dimensionamento de água fria, do sistema de água fria. E hoje, pessoal, mais do que explicar a planilha, eu vou dar um passo a passo de recomendações que a gente deve seguir para evitar manifestações patológicas nas tubulações de água fria, ok? E o que acontece, pessoal? No canto direito acima de vocês tem um Pix para que vocês possam fazer o pagamento da planilha. E para entrar em contato comigo, eu vou deixar o WhatsApp logo na descrição para que você possa entrar em contato comigo para poder pegar a sua senha para desbloqueio da planilha, para que você possa utilizar a planilha. O valor é de R$ 30 e tem duas regras. Tem pagar o valor da planilha e se inscrever no canal. Se inscrever no canal é de graça, pessoal. E ajuda a gente a desenvolver novos vídeos, novas ferramentas, novos equipamentos. É um incentivo a mais. Se você não puder pagar, fale comigo que a gente vê um jeito. Mas o importante aqui é que a gente que eu possa ajudar no conhecimento de vocês, né? Que vocês possam realmente aprender na prática como é que você faz um dimensionamento de uma instalação hidrossanitária na parte de água fria. Para ter como base, pessoal, nós utilizaremos esse projeto que eu fiz, onde foi feita a distribuição para 3 pavimentos. Eu vou mostrar como é que nós fazemos o dimensionamento e as verificações de pressão, ok? Explicando, pessoal, um pouquinho sobre a planilha, que no primeiro vídeo foi um vídeo muito rápido e sem muitas informações. Vou aproveitar esse vídeo para poder deixar o passo a passo, né, de como é que é utilizada essa planilha. Essa planilha, pessoal, nada mais é do que a somatória dos pesos, o método de somatória dos pesos. Na NBR 5626, eu retirei todo o procedimento de cálculo e fiz todas as formas necessárias para que a gente conseguisse chegar na perda de carga total e na pressão disponível residual em cada ponto. A única coisa que você vai ter que saber é exatamente o que eu vou explicar nesse vídeo. Como fazer a modelagem e ter precauções com relação ao caminhamento das tubulações. Você não vai precisar fazer absolutamente nenhum cálculo. Isso aqui é o legal dessa planilha. Aqui, pessoal, nessa aba, você vai ter os pesos e a vazão de cada peça. No caso aqui, banheira, bebedouro, chuveiro, lavadora de banheiro, mictório, pia de cozinha, tanque, torneira de jardim. Esse aqui tudo a gente vai somar os pesos, para ver quanto é que tem de pesos. E aqui, pessoal, é o seguinte, existem essas peças hidráulicas, né, que eu vou falar um pouquinho sobre elas, que são as peças que fazem
as variações entre níveis de tubulação. Ela faz um encaminhamento da tubulação até o ponto de consumo. Entendeu, pessoal? Aí, nesse caso aqui na planilha, quando eu mudo o diâmetro, também muda o comprimento equivalente. Você não vai ter que se preocupar em olhar a tabela nenhuma. Você vai ter que saber apenas qual o diâmetro que você utiliza no projeto e a quantidade de peças. Aí ele já vai lhe dar o comprimento equivalente, ok? Ele já vai lhe dar automaticamente o comprimento equivalente, que nós vamos utilizar exatamente aqui nessa aba de comprimento equivalente, ok? Esse ábaco é para a gente saber até onde vai, ou até onde você precisa mudar a quantidade de tubulação, o diâmetro da tubulação, pelo somatório dos pesos, ok? Essa é muito útil, o ábaco. E isso aqui é muito útil para a gente poder saber o diâmetro em polegada, que às vezes acontece de ter informação em polegada, qual o tipo de diâmetro, e os diâmetros mínimos. E aqui é um cálculo por reservatório. O cálculo do reservatório é muito simples, né? É muito didático. Eu vou focar mais na parte de dimensionamento, que é mais interessante para vocês, para que vocês realmente utilizem no dia a dia de vocês esse cálculo, ok? Para que não haja mais manifestações patológicas nas obras, principalmente no que tange às instalações hidrossanitárias, ok? Pessoal, como a gente vai ver desde o beabá, para poder realmente explicar para vocês o passo a passo de como fazer esse dimensionamento, eu acho que é importante vocês conhecerem desde o básico quais são as etapas que você faz o dimensionamento. E para isso, você tem que saber o que é um barrilete, o que é uma coluna, o que é um ramal e o que é um subramal, ok? Isso é muito importante para que você possa realmente entender o que compõe cada parte, cada peça do sistema hidrossanitário. Pessoal, assim que você sai da caixa d'água, que você vai aprender a dimensionar, quando você sai da caixa d'água, existe o barrilete. A gente chama de barrilete, que é a distribuição até a coluna. No caso, é a primeira parte do sistema hidrossanitário, é o barrilete. Você vai ter que aprender a dimensionar esse barrilete de acordo com o somatório dos pesos. Depois que você passa do barrilete, pessoal, aí você vem para a coluna de distribuição. A coluna de distribuição vai ser responsável por acoplar o registro. O registro para que ele possa alimentar os pontos de consumo, pessoal. Abrir e fechar os pontos de consumo. A vazão dos pontos de consumo. A coluna é de fundamental importância, pessoal, para que haja manutenção no sistema hidrossanitário. Depois da coluna, pessoal, vêm os ramais. Os ramais são os direcionamentos para onde vai o ponto de consumo, aonde eles vão direcionando até o ponto de consumo, são os direcionadores. E os subramais, pessoal, são os pontos de consumo. São os subramais. São, por exemplo, essa distância daqui para cá é um subramal. É a distância até o ponto de consumo. Isso aqui, pessoal, é tudo calculado.
No caso desse aqui, pessoal, você vem ramal, subramal, ok? Aí a gente tem que verificar o que? Toda vida que ele fazer mudança de direção, pessoal, aí você vai ter que mudar na tabela o trecho. Toda vida que mudar de direção, pessoal, você vai ter que mudar o trecho na tabela. E você vai ter que entender o principal, pessoal, que é saber o porquê das coisas. Por que que eu utilizo essa curva em vez do joelho? Por que que você precisa do registro? É isso que a gente vai entender agora. Por que aqui tem um joelho? Como é que é feito esse dimensionamento? Quais são essas alturas, pessoal? Qual é a pressão residual, pessoal? Isso aqui que a gente vai aprender agora, devagarzinho, passo a passo, para que você possa entender. Eu vou mostrar aqui também, pessoal, os componentes da caixa d'água, para que você não esqueça mais desses detalhes. Como é que você vai fazer para fazer a alimentação e distribuição da caixa d'água, ok? Uma das coisas, pessoal, que a gente tem costume, né, que tem que ser desmistificado para vocês, é o uso apenas de joelhos de 90 graus. Por que que a gente tem que desmistificar esse uso de joelhos? Porque, pessoal, a curva, a curva é muito melhor, tem uma perda de carga muito menor do que o joelho. Mas por costume, nós acabamos utilizando muito mais o joelho do que a curva. A curva, pessoal, ela tem uma perda muito menor do que o joelho. E onde você puder utilizar a curva, utilize, porque vai melhorar cada vez mais o sistema hidrossanitário que você dimensionar. Tente sempre que possível utilizar peças 45 graus e evitar joelhos e cruzetas. Cruzeta, pessoal, é uma coisa que é como se fosse um T desse com que ele vai também para baixo. A perda de carga é gigantesca. Ou seja, não é bom que você utilize cruzetas, pessoal. E o que acontece, pessoal? No barrilete, ele tem um diâmetro do barrilete que é calculado a partir da somatória dos pesos, pessoal. Nós vamos, a partir de agora, fazer o primeiro dimensionamento para que você possa entender como funciona a somatória dos pesos. Pessoal, é o seguinte, aqui nós temos um vaso sanitário, dois vasos sanitários, três vasos sanitários e uma pia. No caso, você tem uma pia, três vasos sanitários, primeiro, segundo e terceiro vaso. Ou seja, nós temos três vasos e uma pia. Quando você vai fazer esse somatório dos pesos, pessoal, no barrilete, você vai ter que também ir para o outro lado, para poder achar o barrilete completo. Aí aqui, pessoal, neste caso, quando você faz a descida aqui para alimentação, você tem esse ponto aqui de consumo, esse ponto de consumo e esse ponto de consumo, que é o da pia de lavar louças, quando você utiliza na cozinha. Aí você vai ter que somar esses três pontos.
Deixa eu pegar aqui o nível de detalhamento para a gente poder mostrar para vocês com mais precisão. No caso, ó, você tem uma pia de cozinha. Aí, deixa eu só... Uma pia de cozinha. Tem uma pia de cozinha. Aí você vai ter que fazer o que, pessoal? Nós temos 3 vasos, um lavatório e uma pia de cozinha. Aí você vai aqui, pessoal, pesos e vazões relativas. Vaso sanitário, vasos sanitários, bacia sanitária. Nós temos 3 bacias sanitárias, uma, é, uma pia de cozinha, com estourador de água fria e um lavatório de banheiro, ok? Um lavatório de banheiro, uma pia de cozinha e 3 bacias sanitárias, pessoal. Por quê? Porque no bar de leite nós somamos tudo. No caso aqui, em vez de um, são 3. Ok? Porque são 3 pontos de cozinha, pia de cozinha. São 3 cozinhas. Na verdade, no caso, são 3 lavatórios. E aqui, 9. Porque são 3 vezes 3 andares. Ou seja, pessoal, nós temos 9 peças sanitárias de bacia, que são 3 em cada andar. Temos 3 lavatórios, porque são 3 andares. E temos 3 pias de cozinha. O somatório dos pesos, pessoal, deu 5,7. Aí nós vamos aqui no barrilete e colocamos 5,7, pessoal. Você vê que já houve uma mudança em algumas partes da planilha. Ele já achou a vazão. Aqui, pessoal, o diâmetro interno, você vai ter que vir aqui no diâmetro interno. Aí você vai ver, no caso de 40, que o diâmetro que a gente escolheu lá, é 35,2. Você vê nessa planilha do comprimento equivalente. Aí você vai diâmetro interno 35,2. Você não utiliza o diâmetro comercial, ok? Nessa planilha. Ó, e ele já acha outro valor. Isso aqui é calculado. Ok, pessoal? Ou seja, nós já achamos o diâmetro, já dimensionamos qual vai ser o diâmetro interno e sabemos quais são os pesos que existem. Porque nós fizemos na planilha de comprimento equivalente. Ok? Na planilha de pesos, quer dizer. São 9 bacias, 3 lavatórios e 3 pias. Ok? 3 andares que tem 3 bacias, 3 pias e 3 lavatórios. Ok? Vou voltar para 3D. Aí, pessoal, nós já sabemos, já podemos começar a calcular esse barrilete. Aí a primeira coisa que você tem que saber, pessoal, é o ponto mais alto em relação à caixa d'água. Ok? Como é que eu vou saber isso, pessoal? Para você poder saber, pessoal, qual o ponto mais alto em relação à caixa d'água, ponto mais próximo à caixa d'água, na verdade, você tem que analisar no corte qual é a altura, qual o ponto mais alto. Nesse caso, pessoal, é esse ponto de água fria da pia, que ele está a 4,14 metros da caixa d'água. Ou seja, a pressão inicial é
4,1454. Aí você vem aqui, pessoal, e diz pressão disponível a 4,54. É a pressão que você vai começar a fazer o dimensionamento, ok? Aí você volta no 3D, você verificou qual é a pressão inicial residual, ok? Aí o que você vai fazer, pessoal? Para você começar o dimensionamento, você vai ter que ver aqui, no caso, quanto é o comprimento real. Nesse caso, pessoal, nós temos aqui 0,2658 mais 0,15. 0,2658 mais 0,1565. No caso da 0,4223. Aí você vem completar 4223. Ok, pessoal? Isso, na verdade, somar com esse aqui, mais 0,2050. 0,2050. 0,6273. Ok. Aí você vai ver os comprimentos equivalentes. Aí no comprimento equivalente, pessoal, o que é a grande sacada? Você vai ter que ver, por exemplo, aqui nós temos um registro de esfera, nós temos uma curva, nós temos uma curva de 90 graus, de 40, e nós temos um T de 40. Ou seja, nós temos que somar esses comprimentos equivalentes. No caso, o registro de esfera, registro de gaveta de 40, e no caso, deixa eu tirar aqui para não confundir vocês, de 40, nós vamos ter uma curva de 40, uma curva de 90 de 40. À medida que vai mudando, a pessoa já vai dando o comprimento equivalente correto. E nós temos um T de 40, um T de passagem de lado de 40, que no caso dá um comprimento de 19,7, comprimento equivalente. É muito importante que você calcule o comprimento equivalente. Ok? Depois que você faz essa primeira medida, pessoal, aí é que está a grande sacada. Quando você vai para o lado, ele já modifica a somatória dos pesos. Se eu quiser fazer esse ramal aqui, eu vou ter que diminuir as 3 pias. Ou seja, os pesos vão ter que ser diminuídos das pias de cozinha. Então tá 0. Aí já passa para 3,6. Somatório dos pesos. Isso é que você tem que ficar ligado. No caso, você estaria mudando a trajetória. Esse aqui já seria o BC. Ok? Aí nessa trajetória aqui você tem uma curva, um joelho e uma curva. Um joelho e uma curva de 40. Aí você vem na tabela, você vem um joelho de 45, de 40 e uma curva de 90 de 40. Aí você vem em 0, pessoal. Você vai achar o comprimento 2,2, ok? 2,2. Aí você vem para o comprimento real. Você vai somar
1,1630. Você vai, se você tiver no AutoCAD, você vai fazer da mesma maneira com o AutoCAD. É 0,1830. Você vai pegar essas distâncias. 1,346. Aí vai ser o comprimento real. 1,346. Ok. A diferença de cota é 0. E o diâmetro interno 35,2. Aí já está dando, já dá a pressão residual. Vocês estão vendo? Já deu uma pressão residual. Ela é suficiente? É. Depois nós vamos ver que o ideal é que ela fique pelo menos em 3, no mínimo. 3 MCA. Para que ela tenha uma força boa. Aí aqui, pessoal, o que a gente vai fazer? A partir de agora, a gente vai ter que fazer as diferenças de cota. Aqui, pessoal, você vai pegar 2,31,5, 2,31,5 mais 1,44,5 dá 3,76. 3,76. De comprimento equivalente, pessoal, você vai pegar o quê? Vai ter um registro de pressão de, no caso aqui eu coloquei de 32 milímetros para 25, registro aqui vai ter um registro de 32, quantidade de 0,4, vai ser o comprimento equivalente. Ok. E mais, não, realmente tem que colocar um T de saída de lado. T de saída de lado de 32, quantidade 1. No caso vai ser 5, então. Comprimento equivalente. A diferença de cota vai ser exatamente os 13,76,3. Você vem aqui para poder saber o diâmetro interno. 32 é 27,8, pessoal. Aí você vem 27,8. Tem que ser pelo diâmetro interno. E no caso 3,6 o somatório dos pesos. No caso desse primeiro trecho, que ele ainda está pegando tudo. Ok? Você tem que ir se ligando sempre de verificar quais os pesos, para que não dê errado essa tabela, ok? Aí a partir daqui, pessoal, você vai tendo mudança de direção, ok? Aí você vai pegar, nesse trecho daqui para cá, eu tenho uma curva e tenho um T de 25, ok? Curva e um T de 25. O somatório dos pesos ainda não está mais com a quantidade que estava antes. No caso, você só tem 3 pontos de lavatório. 3 pontos de banheiro, na verdade, de vaso sanitário e um de pia. Aí você vem aqui no comprimento equivalente, na verdade no somatório dos pesos, quer dizer, desculpa, e você vai, são 3 bacias e um lavatório de banheiro. Ou seja, ó, já muda o peso para 1,2, ok?
e o diâmetro interno de 21,6. Note, pessoal, que olha como ficou boa a pressão, 7,85. Aí você tem que ir analisando isso. A diferença de cota é zero, porque ele está mantendo na mesma altura. E o comprimento equivalente vai ser esse T com essa curva de 25. Um T, do lado de 25, e uma curva de 90 de 25. Aí você vai ter que fazer esse joguinho, pessoal. Se você quiser ir anotando, no começo é mais fácil, né? Para não esquecer. 3,7. Aí você vem aqui, comprimento equivalente 3,7. Aí você vem para o comprimento real. Você pega 0,10 mais 38,55. 1,48. 1,48. Ok? Ou seja, a residual deu 7,56. Ainda está muito boa. Aí é que tá, pessoal. Aí é que vem o grande detalhe dessa planilha. Para você poder, você tem opções. Você tem a opção de continuar e seguir até dimensionando esses pontos para poder achar os ramais. Ou então você pode botar numa tabelinha extra. No caso, você faz aqui uma tabelinha extra e vai até aqui e acha esse subramal, ok? Nós vamos continuar por enquanto partindo para cá e depois nós fazemos esses subramais, ok? Daqui, pessoal, daqui para cá, aí nós vamos ter comprimento 0,48, que é o próximo ponto, né? Comprimento real 0,48. Somatório dos pesos, pessoal, você vai ter que diminuir um. No caso, vão ser só dois vasos e um. Aí você vai ter que fazer sempre esse jogo de diminuir os pesos. Diâmetro interno de 21,6. Ele não teve diferença de cota porque ele está no mesmo alinhamento. E o comprimento equivalente, pessoal, aqui vai ser um T de saída de lado. Um T de saída de lado de 25. Aqui você vai 3,1. 3,1. Olha como está boa a pressão, ainda está 7,40 MCA. Aí você vai ter que ir fazendo esses dimensionamentos, pessoal. Vamos para o próximo ponto. 1,0431. 1,04. Não tem mudança de diferença de cota. Comprimento equivalente. Vamos colocar logo 21,6 para o diâmetro. E o somatório dos pesos. No caso aqui já vai diminuir 1. Já vai diminuir mais 1. 0,6. Aí você vai ter que, no caso do somatório dos pesos, 0,6. Aí você vai ter que ir analisando. Comprimento equivalente 3,1. Pronto. Verificou que não ainda está na pressão ótima.
Aí aqui, pessoal, esse aqui no caso já vai precisar, vai ser só um lavatório de banheiro, 0,3. No caso, aí nós vamos ter 0,952. Você usa a calculadora. 0,952 mais 1,92. 1,92, 47, dá 2,82,99. E o que é que ele tem nesse trecho? Tem duas curvas. Ou seja, você vai colocar 2,83 com peso de 0,3. Não tem mudança de cota, só no outro trecho. O comprimento equivalente duas curvas de 90 de 25, que dá 0,6. Você vai ter que fazer nesse jogo, pessoal. Olha como a pressão está boa ainda. 7,2195. Aí, pessoal, você quando chega nesse ponto que tem variação do subramal, aí você vai ter que ver essa diferença de nível aqui. No caso, aí você vai ter que colocar a negativa, 0,0877. A diferença de cota, menos 0,09. 21,6. Matéria dos pesos 0,3. Comprimento real 0,09. Comprimento equivalente um joelho de 90, de 25, 1,5. Aí, pessoal, já chegamos na pressão que chega nesse ponto, 7,10, sem fazer absolutamente nenhuma conta, pessoal, nenhuma conta. E assim nós vamos fazendo para cada jogo desse, para cada derivação dessa aqui. Aí, por exemplo, eu quero saber esse ponto aqui. Aí o que é que normalmente eu faço, né? Eu pego, copio para cá. Olha como é legal. Eu copio para cá. Aí eu vejo onde é que foi o ponto. No caso, 3,6. No caso, seria o CPD. É bom sempre marcar no projeto, pessoal, onde é que é o ponto que você está parando. Ok? Aqui no desenho. A para B, A para B, B para C, B para C, C para D. C para D. D para o ramal, né? Aí no caso eu colocar D para E. Em vez de D para E, né? C para D. Vou parar no C para D. E vou fazer, no caso, D para ramal. Ok? Aí no caso vai ser só um joelho de 90. Um joelho de 90. Ó, já está aqui, ó, assim. Comprimento equivalente 1,5. Aí os pesos de vazão relativa, né? Uma bacia. 0,3. Em vez de 1,2.
Diferença de cota zero. Comprimento real. A gente vem para cá e acha 0,54,5. 0,54. O comprimento equivalente apenas 1,5. Pronto, já chama. D por ramal. Aí eu venho aqui e copio lá para... Aí. Aqui tem que ter um cuidado, pessoal. Dizer que copiar valores. Ó. Tem que copiar valor, porque senão ele amarra com as fórmulas, ok? Legal, ó. Já está pronto esse meu trajeto todo, sem fazer absolutamente nenhum cálculo. Do mesmo jeito você vai fazendo para baixo e para baixo, verificando. Só que a tendência, pessoal, é que como ele vai ganhando mais altura, mais pressão, o ponto seja ainda maior. Não sendo tão necessário você calcular os de baixo, a não ser que ele esteja numa altura muito grande, que ele ultrapasse os 100 MCA, que é muito difícil. É mais em grandes apartamentos, ok? Mas você vai fazendo esse jogo, lembrando sempre de ver a somatória dos pesos e diminuir. Aí do mesmo jeito, se eu quiser fazer para cá, pego do barrilete, de onde eu parei, e vou fazendo esse trajeto da mesma maneira, sempre levando em consideração o peso, o diâmetro interno que você tem que ver aqui nessa tabela do diâmetro, no comprimento equivalente, e você tem que ter muito cuidado para verificar somente se está tudo de acordo. Se o peso está de acordo, se o comprimento equivalente está de acordo. Vocês viram que a gente não fez nenhum cálculo à mão, só na calculadora dizendo o que é que tem. Nada de... Não fizemos nenhum cálculo estratosférico, nada muito difícil que pudesse gerar algum tipo de dor de cabeça para vocês. É muito importante, pessoal, que você verifique todos esses pontos. Você verifique até o ponto mais baixo. Você verificar como é que estão essas pressões residuais, ok? Se, por exemplo, pessoal, a gente verificar que tem uma pressão residual menor do que 3, o que eu aconselho, né? A gente utilizar um pressurizador. Quando você não tem a opção de aumentar a caixa d'água ou aumentar o diâmetro da tubulação. Se você tem a opção de aumentar o diâmetro da tubulação, ótimo, aumente o diâmetro da tubulação. Mas se não tiver como e não tiver como alterar a altura, utilize um pressurizador para que ele possa obter a pressão necessária mínima, né, de 3 MCA. Pessoal, nesse vídeo também eu queria mostrar para vocês alguns cuidados que a gente tem que ter com relação à caixa d'água. No barrilete, o ideal é que você sempre faça a ventilação, é obrigatória a ventilação acima da coberta, acima da coberta não, acima do transbordo da caixa d'água, 30 centímetros acima do transbordo. Por quê? Porque ela tem que ser, como a tubulação fica prensada, ela tem que ser ventilada, tanto na água quanto no esgoto. E isso aqui é de fundamental importância, pessoal, que exista. Muita gente acaba esquecendo. Aí gera um ar muito grande na tubulação e não deixa chegar a pressão residual necessária para essa tubulação. Aí o que o pessoal faz? Sobe na coberta e faz a ventilação.
O ideal, pessoal, é que a ventilação esteja pelo menos no no tamanho da tubulação. No caso aqui de 40, no mínimo de 40 milímetros. Por exemplo, se for de 32, coloque ventilação de 40, para que ela possa ter uma folga de que não possa acontecer problemas de turbulência na tubulação e falta de pressão. Aqui, pessoal, também em toda caixa d'água, né? Você tem que utilizar o extravasor, você tem que fazer um extravasor para que ele vá até a calha ou até uma região que ele possa extravasar essa água. E quando essa tubulação, quando essa água, a boia não funcionar, você tem que ter um ladrão para poder, se ela chegar a não funcionar, a boia, você tem um ladrão para poder escorrer essa água e não abrir essa tampa da caixa. A gente chama de ladrão da caixa d'água. Esse aqui é de fundamental importância no sistema de caixa d'água. O registro do extravasor, registro de entrada de água, registro de distribuição, tudo tem que ter um registro de abre e fecha para que seja feita as manutenções. Isso aqui é obrigatório, ok? Na entrada, na distribuição, na extravasão, é obrigatório os registros. E de preferência, pessoal, use em tigre, porque tem uma qualidade melhor de resistência, ok? Se vocês tiverem curiosidade, né, como é que é aqui a parte do reservatório, eu coloquei o consumo 1 litro por dia. Por exemplo, você tem uma lavanderia, né, 30 litros por dia, restaurante, aí você vai vendo aqui para você poder ter a sua média, né? A população tem 36 pessoas, por exemplo, no apartamentinho, aí você faz um consumo per capita de 200 litros por pessoa, dá 7.200 litros. Aí você tem que ver se você vai fazer uma reserva mínima para um dia de consumo, usual para 2 dias de consumo. Normalmente a gente utiliza para 2 dias de consumo. Tenta pelo menos convencer o proprietário a fazer 2 dias de consumo. Aí esse aqui eu deixei como uma base para vocês poderem fazer o dimensionamento dessa caixa, né? Caixa d'água. Hoje em dia o pessoal utiliza mais de polietileno por causa dos problemas de manifestações patológicas que a gente vê nas caixas de concreto, né? Ela dá uma manutenção muito grande por causa da corrosão acentuada que existe, principalmente nas mais antigas, né? Mas basicamente nunca esqueça de botar registro nas entradas e saídas de distribuição e no extravasor e fazer a ventilação 30 centímetros acima da coberta, ok? Pessoal, basicamente é isso. Acho que não preciso fazer de cada trecho, porque senão vai ficar muito cansativo, vai ficar muito longo o vídeo. Mas lembre-se, toda a vida lembre-se de verificar o somatório dos pesos, verificar os comprimentos equivalentes do trecho. Com calma, com tranquilidade, você vai chegar lá. Agora, a única vantagem aqui é que você não vai precisar fazer nada na mão. Tudo automatizado, tudo. Você vê que nós não fizemos absolutamente nenhum cálculo. Ele já veio todo pronto. Esse aqui é o legal. Ok? Se vocês quiserem adquirir, pessoal, a planilha, quem não viu o começo do vídeo, é só você colocar, apontar o seu celular para o QR Code e que ele vai gerar exatamente o Pix para que você possa fazer o pagamento. E se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha e vamos fazer esse vídeo chegar longe. Eu espero que eu tenha ajudado.
Porque não adianta só você vender uma coisa e não explicar como é que ela é feita, né? Como é que ela é dimensionada na real, ok? Se vocês quiserem que eu faça um projetinho de hidrossanitário, água fria e esgoto do zero para vocês aqui no Instagram, no YouTube, coloque nos comentários, você que ficou até o final do vídeo, que é de grande valia para a gente saber se vocês gostaram e se vocês querem que tenha esse tipo de vídeo, né? De elétrica também. Bom, deixa aí nos comentários desse vídeo, que quanto mais você comenta, pessoal, mais esse vídeo chega a várias pessoas. Beleza? Um abraço a todos e uma excelente semana.